E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. O vídeo de hoje é para responder a seguinte pergunta: qual que é a diferença entre Distrito Federal e Brasília? Bem, e a diferença é nenhuma. É isso, obrigado. Não, calma, eu tô brincando, claro. Mas é porque tem alguns aspectos em que sim, não há nenhuma diferença entre Distrito Federal e Brasília, e há outros em que existe diferença entre as duas coisas. E é isso que a gente vai abordar aqui. Vamos começar falando naquilo que não há diferença, naquilo que DF e Brasília são a mesma coisa. E a principal semelhança entre DF e Brasília está em termos jurídicos e políticos, está no conceito de unidade federativa. Para entender isso um pouquinho melhor, a gente tem que pensar no Brasil como um todo. O Brasil é um país dividido em estados e depois em municípios. O Distrito Federal, ele é uma exceção a essa regra. Ele acumula funções das duas coisas, tanto de estados quanto de municípios. E a entidade federativa que funciona no Distrito Federal é uma só, sem divisões. Então tem apenas um governo, apenas um poder legislativo, apenas uma lei orgânica. Não é como num estado qualquer, como São Paulo, Alagoas, Pará, enfim, que a gente tem o governo estadual e também as prefeituras municipais, cada uma com seu prefeito, cada uma com seus vereadores, etc. Quando a gente vê, por exemplo, a lista das cidades mais populosas do Brasil, Brasília aparece em terceiro lugar, porque aí nesse caso está se contabilizando o DF todo, que é a única entidade. Mas aí nessa altura talvez você se pergunte, e aquelas famosas cidades satélites de Brasília? Mesmo quem nunca pisou no DF já ouviu falar de Gama, de Ceilândia, Taguatinga, por exemplo. Esses lugares, apesar de eles serem chamados de cidades no dia a dia, eles são na prática como se fossem bairros. Isso porque neles não há uma eleição de prefeito, não há uma legislação específica, esse tipo de coisa. Aliás, eles são perfeitos para a gente entender a diferença entre os conceitos de cidade e de município. Isso foi até tema de um vídeo aqui do Exclave. Clica aqui para você conferir. Continuando com as semelhanças entre DF e Brasília, eu vou ilustrar isso com o nome de algumas federações esportivas que atuam no Distrito Federal. Reparem bem no nome delas: Federação Brasiliense de Taekwondo, Federação Brasiliense de Tênis, Federação Brasiliense de Luta, de Futebol de Salão. Isso porque o gentílico oficial do DF é brasiliense. Quem nasce no Distrito Federal é brasiliense, independentemente de onde a pessoa tenha nascido dentro do DF. É Brasília que vai aparecer no RG da pessoa. E também é Brasília que fica escrito nas placas de carro. Aliás, enquanto as placas de carro tiverem com o nome de município, né? Porque vai ter essa mudança, enfim. Se você também vai sentir falta de nome de município em placa de carro, deixe um comentário aí. E essa questão de reforçar a semelhança entre Brasília e Distrito Federal foi um dos lemas da gestão que administrou o DF entre 2015 e 2018. Geralmente, o governo do DF é chamado de governo do Distrito Federal e é também conhecido como GDF pela população. Mas na ocasião houve essa marca, esse logo de governo de Brasília, para tentar, com esse objetivo de tratar tudo como Brasília, como uma única entidade. O lema na ocasião era: o DF é todo Brasília e Brasília é todo DF. Já o governo atual do Distrito Federal resolveu retomar a ideia do GDF com essa marca que eu estou colocando aí para vocês. Um outro aspecto que reforçava a semelhança entre Brasília e Distrito Federal dizia respeito à Constituição do Brasil. Brasília foi fundada em 1960. A primeira Constituição que foi feita com Brasília já existente foi a de 1967. E essa Constituição determinava que a capital do Brasil era o Distrito Federal. A Constituição não especificava Brasília em nenhum momento. E como se sabia que a capital era Brasília, podia então se fazer uma leitura de que a Brasília e Distrito Federal eram a mesma coisa. Agora então a gente vai falar das diferenças. Vamos separar Distrito Federal de Brasília. Mas antes, peço que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, deixe aquele curtir do vídeo, aquele joinha e também compartilhe o vídeo com os amigos. A primeira coisa para a gente entender uma diferença entre Distrito Federal e Brasília é olhar para esse mapa aí. Esse mapa é o mapa do Distrito Federal dividido pelas suas regiões administrativas, ou RAs, que como são chamadas. Elas são as subdivisões atuais e oficiais do DF. Elas são equivalentes a subprefeituras ou bairros ou distritos, que são termos usados em outras cidades. Agora vamos dar um zoom nesse mapa para conferir a região central. Isso que vocês estão vendo aí como plano piloto é o que seria a Brasília oficial, digamos assim.
É nela que estão aqueles prédios mais famosos de Brasília, como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Itamaraty, e também os órgãos do governo local, os órgãos do governo do próprio DF, como o Palácio do Buriti. A essência de ver uma separação entre Brasília e Distrito Federal é considerar Brasília apenas como essa parte central do DF. Considerar que Brasília é apenas uma pequena porção e o DF é composto por tudo isso, por tudo que está fora também. E cabe destacar que hoje em dia essa Brasília central, que é aquela Brasília do formato do avião e tal, ela nem de longe é a parte mais populosa do Distrito Federal. Essa Brasília hoje em dia tem cerca de 225 mil habitantes, enquanto o DF tem mais de 3 milhões de habitantes, ou seja, nem 10% dos moradores do DF moram em Brasília. De certo modo, para a gente visualizar essa distinção entre DF e Brasília, a gente poderia até fazer uma comparação com o que acontece com o Rio e São Paulo. Não tem a cidade do Rio e o estado do Rio, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo? Então talvez tenha também Brasília menor e Brasília maior, com a diferença, claro, que nesse caso não se tratam de municípios. Agora eu vou voltar a falar da Constituição. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a Constituição de 67 dizia que o capital do Brasil era o Distrito Federal. Agora eu vou colocar em jogo a atual Constituição, que é a de 88. A Constituição, ela coloca de maneira bem clara no seu artigo 18, parágrafo 1º, a seguinte frase: Brasília é a capital federal. É a primeira vez que Brasília aparece como a capital do Brasil. Eu estou colocando aí na tela lado a lado as duas constituições para vocês notarem a diferença. Essa questão de a capital ser na Constituição Brasília e não DF é contestada por muita gente, tanto que alguns políticos tentaram, e outros ainda tentam, mudar a Constituição, ou para fazer com que a capital seja todo o DF e não mais Brasília, isso no texto da Constituição, ou mesmo para determinar que não haja nenhuma distinção formal entre Brasília e o Distrito Federal. Isso porque, segundo muita gente, existe um preconceito contra as regiões do DF que não são essa Brasília central. E de fato, o Distrito Federal ele é um local realmente muito desigual. A Brasília Central é um lugar muito rico, muito desenvolvido, e muitas dessas regiões que não estão no centro são marcadas por altos índices de pobreza e de violência. E aí existe uma verdadeira identidade de quem nasceu e mora no DF, mas não tem nenhuma conexão com a Brasília do plano piloto ou daqueles prédios do governo federal. Pessoas que até têm Brasília no RG, mas, retomando a comparação feita agora há pouco, são como um paulista do interior que mal conhece a cidade de São Paulo. A música Tretas da Cidade, do Singelo MC, mostra bem essa distinção entre ser do DF e ser de Brasília. Eu vou colocar um trecho da música para vocês conferirem e o link dela tá na descrição do vídeo. Os outdoors do núcleo bandeirante dão as boas-vindas. Não sou de Brasília, sou distrito federalense. Caminhando na rodô, misérias, drogas e um clima... E nesse contexto de valorizar a identidade do DF, uma expressão que cada vez mais tem ganhado força é de chamar o Distrito Federal de quadradinho, de nosso quadradinho. Isso por conta do formato do DF no mapa. Se bem que assim, um dos primeiros vídeos aqui do Exclave foi para dizer que o DF não é um quadradinho. Clica aqui para você conferir esse vídeo. Para continuar nas diferenciações entre o Distrito Federal e Brasília, eu queria mostrar para vocês uma imagem. Dê uma olhada aí. Isso é um cartaz comemorativo do aniversário do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que em 2020 comemorou 164 anos. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas Brasília não foi construída pelo Juscelino Kubitschek lá nos anos 50, 60? Como assim 164 anos do Corpo de Bombeiros? Então, mas aí que tá. Quem comemorou 164 anos foi o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e não o Corpo de Bombeiros de Brasília. Isso porque a gente teve no Brasil, por toda a história republicana, um Distrito Federal, que era, até a construção de Brasília, o Rio de Janeiro. O Rio sempre foi chamado de Distrito Federal. Ou seja, o DF, a instituição DF, é muito mais antiga que Brasília. Portanto, se as placas de carro hoje mostram DF Brasília, se o modelo de antigamente fosse igualzinho, elas poderiam mostrar DF Rio de Janeiro. Para fechar o vídeo, moral da história: Distrito Federal e Brasília são a mesma coisa? São e não são. Em termos jurídicos e políticos, são sim, porque é um único ente federativo, é um único ente administrativo. Por outro lado, em termos culturais, em termos de dia a dia, são diferentes. Tudo depende do que você quer dizer. E esse então foi mais um vídeo do Exclave. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Não se esqueçam, se inscrever no canal, deixar um joinha para a gente fazer o Exclave crescer. Obrigado, até a próxima!